Meus irmãos, hoje é um dia abençoado, nós vamos ter a comunhão, Deus vai fazer obra grande em nós. Aliás, todo domingo nós deveríamos vir à igreja. E eu tenho falado o seguinte, nos esforçar para não chegarmos depois do início do culto. Porque nós temos a parte de preparação espiritual, de aquecimento da fé, em que louvamos a Deus, isso é muito importante. Não é só cantar, é orar, é abrir o coração. E depois vem a parte da palavra de Deus que estamos iniciando agora. E sempre Deus tem um recado um pouco diferente, mas que é a continuação daqueles que Ele tem dado. Por exemplo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, o Senhor Deus dá um recado para as viúvas, os viúvos. E no versículo, vou te pegar agora, eu estava meditando ontem à noite, hoje de manhã, mas que palavra bonita, porque parece que está uma rebeldia no meio da mocidade contra a vontade de Deus. E dentro da igreja também. Diz assim, versículo 14, quero, pois, que as que são moças se casem. Tem gente que está preferindo a profissão, o estudo. É um enriquecimento, não, porque eu estou ganhando muito dinheiro, mas Deus fez a moça para ser mãe, casar. Se acabarem as mães, acaba a sociedade. Em poucos anos não tem mais ninguém no mundo. Então vocês têm uma missão de Deus, está bem claro aqui. Então se está falando é para você pegar como mandamento, orar e seguir a direção do Senhor Deus. Tem umas que já estão passando da hora e depois casam e vão ficar chateadas porque passou da hora de ser mãe. Tem muitos casos que estão assim. Eu preferi a profissão, mas por quê? Família é a melhor bênção que pode ter. E vocês ganharam o dom de produzir os filhos que Deus quer, que é a herança dele. Então que casem, gerem filhos, está no plural. Não, um está bom. Não, aqui está falando que quer gerar. Eu não sei se eu posso pegar isso como exemplo, às vezes eu pego, porque diz que Deus quer encher a aljava nossa. Que é o aljava, missionário? É aquela sacola que os gays flecheiros têm nas costas, que pegam a flecha e colocam no arco e lançam. E a aljava, ela cabe 5 flechas. Então, diz, feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Então fica só para você orar a respeito disso. Porque senão daqui uns dias também, os que estão idosos, que trabalharam, talvez não vão poder receber a aposentadoria, que já não é digna, né? Vamos falar a verdade. Tem que fazer um protesto aí, porque é pouquinho. No meu caso, por exemplo, a vida toda eu paguei 10 salários mínimos. Não pagava mais porque não podia, era 10 para aposentar. Então aquilo era um contrato que o governo fez comigo naquela época, com qualquer pessoa. Estava pagando. Para quê? Para quando eu aposentasse, eu tivesse 10 salários mínimos. Mas em 93 mudaram a lei. Mas eu já pagava os 10, então a lei não tem nada de mudança, o contrato permanece. Mas vai ver se tem um juiz que honra isso. Até um dia desse o tribunal disse que não podia, estava para fazer justiça e não fez. Quer dizer, toma do seu bolso. Se eu tomo dele lá, eu vou preso porque eu roubei o imposto. E quem rouba o sustento do aposentado? Está roubando, devia ser preso também. Uma própria autoridade diz que não pode. Ué, como é que faz um contrato que você paga? Contrato é contrato. Do lado eu paguei. Então, mas tudo isso é direito líquido e certo, mas não tem um juiz que dá isso. Não quero me expor, porque amanhã tem uma vaga no tribunal, não me escolhem para lá. E o Joaquim, o RR, o PP, o JJ, paga o preço. Está errado esse negócio, já fiz o meu protesto. E quem está lá na alta corte sabe que a gente pode protestar também. E não deviam trabalhar desse jeito. Justiça é justiça. Daqui a pouco eu vou falar de justiça por outro lado. Mas vamos aqui agora. Gerem filhos, governe a casa,
E não deem ocasião ao adversário de maldizer. Além de fazer isso, o procedimento tem que ser irrepreensível, porque o adversário fala na presença de Deus. Quando Deus perguntou: você observou o meu servo Jó? Deus fez um comentário e disse: mas tira a mão sobre ele, vai ver como é que ele te amaldiçoa. Irmão, passe pela tribulação que for, mas não dê ao diabo uma chance, uma oportunidade de maldizer a Deus por causa do seu procedimento. Nós temos que ser santos. Isso também vale para os rapazes, né? Porque moça sozinha não produz filho. Depois do casamento, vai. Mas tem uns também que não querem, né? Não sei o que estão fazendo. Misericórdia de Deus. E não governe a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Porque, presta atenção, já algumas se desviaram, indo após Satanás. Irmão, o diabo faz tudo para tirar a pessoa do caminho de Deus. Ele é primeiro ele é adversário de Deus, mas nosso adversário também. E ele faz tudo para nos tirar. Tentou fazer com Jesus, mas Jesus não caiu. E por que Jesus não caiu? Porque ele é a palavra de Deus e vivia a palavra de Deus. Então nós também temos que viver a palavra de Deus. Ele vinha, fazia a defesa dele, Jesus: está escrito, está escrito, está escrito. O está escrito resolve qualquer situação, porque se Deus falou, aquilo é lei eterna, nunca vai mudar. E você pode se assumir que Deus vai lhe abençoar no nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de bênção, amém? Então, já algumas se desviaram, indo após Satanás. Só vá após o Senhor Jesus. Irmão, você não sabe que amanhã um ato bobo hoje pode lhe prejudicar, ou amanhã ou no dia do juízo. Porque nós que aceitamos Jesus e vivemos a palavra de Deus, nós também iremos ao tribunal de Cristo. Isso está na segunda carta aos Coríntios 5:10. Tem 2 tribunais: tem o da eternidade, que os que rejeitaram Jesus lá vão passar e vão ver, depois vão chorar, mas não tem mais tempo. Aqui na segunda carta aos Coríntios 5:10, o apóstolo Paulo fala desse tribunal de Cristo, dizendo o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, se bem ou mal. Se fez bem, vai ser galardoado, recompensado, e se fez mal, vai ser justiçado. E nós já passamos da morte para a vida. Hoje é tão fácil. Então fica esses conselhos aí que Deus nos deu, e nós vamos continuar fazendo o trabalho do Senhor em nome de Jesus. E a gente tem que voltar para a palavra de Deus para poder aprender nos acontecimentos. Salomão tinha assumido o reino e as coisas iam bem, até que ele enfrentou uma situação difícil. 1 Reis capítulo 3. O que ele enfrentou, missionário? Vieram 2 prostitutas falar com ele, e uma acusava a outra de ter matado o filho. E o Salomão então teve que buscar de Deus uma direção. Mas tudo que acontece conosco depois que somos de Jesus é para o nosso bem. Não tem nada ruim, porque todas as coisas, diz a Bíblia, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Não é aquele que diz que ama, não. É aquele que tem os mandamentos, procura conhecê-los e os guarda. Foi Jesus que falou isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha o lucro aí. Eu também o amarei. Olha o lucro já é dobrado agora. E me manifestarei a ele. Então você vai entendendo a palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que você orar: Deus, me mostra uma coisa que eu estou fazendo errado pela tua palavra, que eu vou parar de fazer.
Porque aí você está provando que você ama a Deus. Pode ser que a coisa lhe dê muito prazer, muito recurso, muito aplauso, mas isso não vale nada. Um dia eu fui aconselhar uma moça que ela estava fazendo danças eróticas, falaram comigo, né? E pediram para eu falar com ela, eu fui falar. Ela veio, sentou no meu escritório em frente, falei, por que você está fazendo isso? Porque eu quero ser famosa. Já estou com tantos mil, centenas de mil likes. Falei, mas você está se expondo. Amanhã você vai casar, os seus filhos vão ver o que você andou fazendo, que moral você vai ter com eles e tudo, e tudo. Ah, mas eu quero é ficar famosa. O que você vai te levar? Busca Deus. Então, depois ela tomou a decisão dela, mas não interessa, não vou contar. Agora aqui diz o seguinte, começa no versículo 16, em que as duas mulheres vieram. Eu vou resumir um pouquinho para poder dar tempo de fazer tudo. Então elas vieram até o rei Salomão e disseram, rei, misericórdia. Uma delas disse, eu tive um filho, 3 dias depois ela teve. Nós moramos sozinhas, somos prostitutas, mas a casa ali é só para a gente poder ter o nosso descanso. E os filhinhos estavam ali e cada uma dormia na sua cama e com o seu filhinho. Só que ela, que está aqui, dormiu por cima da criança e a criança morreu. Mas antes que eu acordasse, ela foi e pegou o meu filho, colocou do lado do que ela estava dormindo e pegou o morto e colocou. Mas quando chegou o dia, clareou, eu fui ver, falei, não, isso não é meu filho. Aí fui falar com ela, ela disse, não, esse é o seu filho, você matou o seu filho. E eu queria que o senhor fizesse justiça. Bom, Salomão podia, vamos arranjar testemunha, essas coisas. Mas a pessoa que é de Deus, ele sente na hora. Tem que desenvolver esses dons do Espírito Santo para você saber o que vai fazer. Ele disse assim, me dá o seu filho que está aqui. Ela estava no colo e entregou. A outra, esse filho é meu. Ele disse, tá bom. Manda buscar uma espada aí. Aí buscaram a espada. Você vai passar a espada aqui e vai cortar ele no meio. E cada um fica com a sua metade. Aí quando a mãe verdadeira viu que ela disse, não, por favor, entregue a criança para ela. Preferiu o filho vivo, mesmo não sendo dela. E a outra ainda se gabou. Aí o Salomão foi, essa é a mãe verdadeira, a outra não. Isso é até conhecido no meio jurídico como a justiça salomônica. Você com a sabedoria, você dá uma decisão e resolve a coisa. E o juiz sempre tem que ter essa justiça na mão. Então, versículo 27, como eu disse, eu ia correr um pouquinho para chegar aqui. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Aqui que eu queria chegar. É preciso que nós tenhamos essa sabedoria para fazermos justiça. Não que a gente vai agora resolver problemas dessa ordem, mas talvez um dia podemos também ser confrontados com casos iguais. Sendo cristão, você pode aconselhar e tal? Posso. E você vai e aconselha. Mas dentro da palavra de Deus. Aí o pessoal vai saber que você tem sabedoria de Deus. E é preciso que saiba. Não só os seres humanos, mas os anjos e os demônios. Porque se você é firme na palavra, você vai determinar, o poder de Deus faz a obra. E o mal sabe, não adianta resistir, porque ele invoca a Deus, vem aquele fogo e queima a gente. Então nós temos que ser bem afamados no mundo espiritual. Tem 2 mundos, o espiritual e o natural. Aqui também temos que ser, porque se nós formos cristãos e tivermos um procedimento errado, quem é que vai acreditar na gente? Isso é um mentiroso, isso é um pobre coitado.
Então nós devemos tudo fazer direito, para que nós possamos ter como foi a fama dele. Todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu o rei, respeitou, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus. Eles têm que ver. Rapaz, você sabe que um dia eu pedi oração àquele crente, e disse: eu vou orar. No outro dia o problema tinha resolvido. Ah, é? É. Isso é muito bonito. Eu era menino, fui comprar pão na padaria, até gostei, cheguei lá e encontrei um tio, irmão da minha mãe, que na hora que eu fui pagar, o rapaz, ele falou assim: não, alguém já pagou. Eu falei: quem pagou? Aí o tio ficou rindo lá. Como eu desejei encontrar outras vezes na padaria quando eu fui lá. Quem sabe tinha tenor tá ali. E eu vou ganhar mais dois cruzeiros aí, que eram 2 cruzeiros que eu fui comprar de pão, não lembro quantos pães eram. Mandava, eu fui comprar lá. Bom, aí, vendo nele a sabedoria de Deus, para fazer justiça, não para promover você. Eu acho que a gente perde muito por não deixar Deus nos usar. Vamos para Provérbios 21, 3. Temos um estudozinho bom a fazer aqui, para que a nossa alma possa ser iluminada. E essa campanha que nós estamos fazendo, pessoal, de todo domingo, 7 horas da manhã, quem não sabe, a maioria aqui está em jejum. Enquanto durar o problema, nós vamos estar em jejum nessa campanha. Eu não estou falando a verdade, mas o pastor Jaime está. Então ele sempre faz a parte da oração, eu estou deixando ele para fazer. Mas muitas vezes também eu vou estar com vocês em jejum, porque daqui a pouco eu viajo, então tem muita coisa a fazer. Bom, continuando aqui. Agora, 21, 3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Deus, eu estou fazendo esse jejum, um sacrifício para mim. Não faça sacrifício, deve ser um prazer. Não peço muita coisa. Nesse culto que começa às 7, eu peço só para esperar o término do culto para você tomar café. Se você puder, se não puder, pode vir. Seu jejum, que Deus não vai dizer assim: não, você não aceita. Não, é para você aprender um pouquinho mais, se firmar e mais entendimento bíblico vir na sua vida. Então, quando você faz justiça, fazer justiça e julga com retidão, não pende para um lado, mesmo que sendo familiar seu, você não pode pender, aí é desonestidade. Então, o que é que nós temos que fazer? Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Aí você está sacrificando. Aquele tempo eles ofereciam bois, ovelhas e tais coisas, mas Deus queria que fizesse justiça e julgasse com retidão. Quando é que eu julgo com retidão? Quando você julga pela palavra. Esse livro é perfeito, pessoal. Isso aqui é a voz de Deus. Coitada da humanidade se Deus não fosse honrador do que Ele falou. Ele é e fala. Mas um versículo agora para Isaías 16, 5. É logo depois de Provérbios, Isaías. Já estou no 8. Já estou no 12. 16, 5. Já cheguei. Porque um trono se firmará em benignidade, na esperança bondosa. E sobre ele, no tabernáculo, Davi se assentará, em verdade, um que julgue, que está falando de Jesus, mas está falando de mim e de você também. E busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Então, Jesus já assumiu essa parte. Agora nós temos que assumir a nossa. O que é julgar? Julgar é aplicar a palavra de Deus. A decisão já está feita por Deus. A hora que você entende tudo ali, você já tem a resposta. Então é assim. Então nesse tabernáculo, nós devemos nos assentar em verdade. Se assentar em verdade, um que julgue,
para julgar. E busque o juízo, para buscar o juízo e nos apressar a fazer justiça. Não sei, não, vou pedir a Deus agora para Deus entrar em ação e resolver essa situação. E Ele vai resolver em nome de Jesus.